Agora vamos para a palavra, amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos começar com perguntas. Qual é o propósito da igreja? Vocês já pensaram nisso? Qual que é o propósito da igreja? Já pensaram? Vamos lá. O propósito da igreja, um dos propósitos da igreja é reunir pessoas e famílias para ganhar pessoas e famílias. Vou dar exemplo. O pastor se converteu, casou com a pastora, tornou uma família. E ganhou várias pessoas e tem ganhado várias famílias. Então, esse é um dos propósitos da igreja. Amém? E qual que é o nosso propósito? Qual que é o seu propósito que está aqui na igreja hoje, que está me ouvindo? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito de vida? Normalmente, o nosso propósito principal é alcançar a salvação. Amém? Amém? Mas nosso propósito também é dar bom testemunho do Evangelho, para a gente mostrar para as pessoas a importância do Evangelho, porque nós falamos do Evangelho e nós temos que viver isso. E as pessoas precisam ver o Evangelho através das nossas vidas. Amém? E para isso, nós temos a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina, quando nós lemos, nós aprendemos como viver cada dia. E como viver, como nós tomamos as decisões. Porque muitas vezes, irmãos, nós erramos, como diz a palavra, por falta de conhecimento. Amém? Então, às vezes nós erramos por falta de conhecimento. Então, nós temos que ler a Bíblia para mostrar, para dar testemunho, para poder ganhar vidas. Amém? Glória a Deus. Mas aí, nós, muitas vezes, a Bíblia nos ensina que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, por conta disso. Porque nós temos a verdade, você tem a verdade, você tem poder, né? Porque você tem a verdade, que liberta, que cura. Então, Deus te dá poder, por isso que ele fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Nós temos que fazer a diferença, não é verdade? Porque as pessoas, a todo tempo, irmãos, elas olham para nós. Elas olham de uma forma diferente. Quando você fala que é crente, tem gente que olha te julgando por atitudes de alguns crentes, mas tem gente que olha para observar o que você está fazendo. Porque muitas vezes ela quer entender o que tem de diferente. E quando você faz a diferença, quando você busca Deus, quando você lê a palavra, você tem conhecimento, você tenta agir no caminho correto a todo tempo. Então você se torna diferenciado. Não melhor, mas diferenciado porque você conhece a verdade. E as pessoas te olham diferente. Amém? Mas nesses olhares, irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos entender também. Porque muitas vezes, mesmo como cristão, mesmo como conhecedor da palavra, mesmo aqueles que leem a Bíblia, que conhecem, que estudam, nós reclamamos. Não é verdade? A palavra do Senhor, Deus, Ele aceita as nossas reclamações. Mas Ele aceita os nossos questionamentos e as nossas reclamações. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre nós reclamarmos e sobre nós questionarmos. Você já pesquisou isso na Bíblia? Já tentou entender? Porque às vezes nós conhecemos uma palavra, mas nós reclamamos todos os dias. Todos os dias nós reclamamos. Mas nessa palavra vai nos ensinar se nós devemos reclamar ou se devemos questionar. Amém? Se coloque de pé, vamos ler a palavra, por favor. Glória a Deus. Em Juízes, capítulo 6, versículo 17. Juízes 6, 17. Glória a Deus. Juízes 6, 17. Aleluias. Pode glorificar o Senhor, irmãos. Nós estamos na casa dele. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que é de glória em glória. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova, que és tu mesmo que está falando, que estás falando. Vamos repetir. Se tu estás contente comigo, então me dá uma prova, que és tu mesmo que está falando. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, que seja a tua palavra, que seja o seu toque, o teu agir, o agir do Senhor nas vidas. Pai, que não seja nada de mim, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, me usando com poder, como um vaso, Senhor, em tuas mãos. Pai, de mim não tenho nada a oferecer,
mas eu sei que o teu Espírito sonda os corações e as vidas e sabe a necessidade, Senhor, de cada um que aqui está. Que seja o Senhor agindo e falando sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor. Aqueles que se encontram em casa, nos lares, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, aqueles que estão assistindo nesse momento. Que seja o teu Espírito Santo, Pai, tocando e agindo com todo o poder em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, será que nós estamos vivendo a palavra de Deus? Quem aqui tem convicção? Eu tenho vivido a palavra de Deus. Glória a Deus. Ou será que nós só não estamos vivendo porque nós só estamos reclamando? Ou será que nós não estamos vivendo porque nós estamos dando um mau testemunho? Já parou para analisar? Essa palavra, irmãos, é complicado. Deus colocou no meu coração, é um jogo de xadrez aqui. Mas no final a gente vai entender. Glória a Deus. Nós reclamamos muito. Primeiro, nós reclamamos que não temos dinheiro. Não é verdade? Muitas vezes. Nós reclamamos, alguns reclamam por não ter casado ainda. Outros reclamam pelo casamento que tem. Aí outros reclamam do emprego que está trabalhando. Está trabalhando, não gosta desse emprego. Aí outro reclama porque está precisando de emprego. Imagina Deus olhando, né? Um está reclamando, outro está querendo, outro está reclamando. É complicado. Alguns reclamam porque está frio. Outros reclamam porque está calor. Quem aqui nunca reclamou disso? Acho que todos nós, né, em algum momento das nossas vidas, nós reclamamos de alguma coisa, nós questionamos algumas coisas. Isso é normal do ser humano. Mas isso é bom? Isso é saudável? Será que reclamar é saudável? Diga para o seu irmão, pare de reclamar e passe a questionar. Vamos lá, vamos entender. O que significa reclamar? Protestar, queixar-se ou se opor. Vou repetir. Reclamar, protestar, queixar-se ou se opor. Vamos lá agora em questionar. O que significa? Ato ou ação de perguntar, interrogar a fim de obter informação sobre alguma coisa. De alguém ou sobre alguma coisa. Vamos repetir. Ato ou ação de perguntar, interrogar a fim de obter informação de alguém sobre alguma coisa. Irmãos, você consegue ver a diferença de reclamar e de questionar? Agora analise aí você. Você tem mais reclamado ou mais questionado? Não precisa me responder não. Glória a Deus. Irmãos, mas muitas vezes nós temos medo. Por isso que eu falei, pare de reclamar e passe a questionar. Porque a Bíblia nos ensina a questionar. Vocês já analisaram isso na Bíblia? A Bíblia nos ensina a questionar. Nós temos como maior exemplo, quem? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, o nosso maior exemplo é Jesus. E aí, a Bíblia me fala em Lucas, capítulo 2, versículo 42, diz assim: quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. 46. Depois de 3 dias encontraram no templo, sentado entre os membros, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Vamos voltar? Questionar é o quê? Ação de perguntar. Então, se você pergunta sobre algo, você não está errado. Mas se você reclama de algo, se você se opõe a fazer algo, aí não é o que a Bíblia nos ensina. Amém? E aí Jesus continua, um pouco mais velho, um pouco mais já cumprindo o ministério dele. Em Lucas, capítulo 14, versículo 5, ele diz assim: aí disse, se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que vocês não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça no sábado? Irmãos, Jesus estava questionando os fariseus, questionando os mestres, porque eles falavam que não podiam trabalhar no sábado. Mas se acontecesse alguma coisa com um boi ou com um filho, eles iriam fazer. E esse ato de fazer era como se estivesse trabalhando. Então Jesus estava questionando o que eles estavam fazendo, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Então, com essa palavra, eu aprendi uma coisa: Jesus não tem problema em você questionar ele.
Deus não tem problema em você questionar Ele. Não tem problema. Mas tem só uma coisa que faz todo sentido nessa palavra. Ele não tem problema que você questione. Não tem problema algum. Mas desde que, marque isso no coração, desde que você esteja fazendo. Deus não tem problema de você questione Ele. Não tem problema algum, André, nenhum. Mas desde que você esteja fazendo alguma coisa. Porque normalmente, irmãos, e eu aprendi nessa palavra isso, eu até usei na empresa. E um menino que estava lá, ele concordou comigo, porque ele falou, realmente, eu não ajudo meu marido, então, por isso que eu reclamo dele. E aí eu aprendi com isso. Normalmente quem não faz é quem reclama. O pastor vai se identificar, quer ver? Quem não dá o dízimo, reclama do dízimo, não é? Quem não trabalha, reclama de quem está trabalhando. Se tem muito trabalho na igreja, é porque tem muito trabalho. Se tem pouco, é porque tem pouco. Não é verdade? Vocês estão se identificando aí? Em alguma situação da vida? Não é? Analisa um pouquinho. Toda vez, tipo, eu não arrumo a casa. E aí eu chego em casa e não vi que a Jéssica arrumou. E aí reclamo alguma coisa que está errada. Por quê? Não é o que estou fazendo. Mas quando eu faço, eu valorizo tudo. Jéssica, não, por favor, não pisa no chão não, porque eu limpei. Não é assim? Quando os outros fazem, a gente não valoriza. Mas quando a gente faz, a gente quer supervalorizar. Não é? E a palavra do Senhor ensina isso para a gente. Quando você está fazendo, Deus não vai achar ruim. Por que Deus não acha ruim quando você está fazendo? Porque quando você está fazendo, você está questionando algo que você está participando. Vou pegar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo com o pastor. Teve uma vez que eu cheguei lá na igreja, cheguei um pouco mais cedo, passei no dia de semana, onde era na outra igreja ainda. Aí cheguei lá, o pastor estava colocando a caixa de som do fundo. Eu cheguei, passei, e o pastor, estou colocando a calha. Lembra, pastor? Colocando a canaleta lá, né? Eu falei, pastor, por que o senhor não coloca a canaleta em vez de colocar esse trilho, né? Fica melhor, eu acho. Na hora ele falou, verdade, eu não pensei. E aí falei, mudou, não foi? Mas não foi, ele podia ter falado, Bruno, se veio para encher o saco, fica quieto aí, deixa o que eu estou fazendo aqui e acabou. Não é assim? Mas não, ele me ouviu por quê? Porque eu fui para ajudar. Então, quando você está indo para fazer, as pessoas vão aceitar questionamento. Todo mundo é assim. Você nunca parou para pensar por esse ponto de vista, por esse ângulo. Mas você também é assim. Quando as pessoas chegam, você está fazendo algo, você sente que alguém vai te ajudar, você fala, não, abençoado, vem comigo. Mas quando você vê a pessoa já reclamando do que você está fazendo, o que você já faz? Sai daqui, sai. Muito ajuda quem não? Está entendendo? Por que você sabe disso? Porque você já falou para alguém. Tá vendo? Tá vendo como vocês estão? Está entendendo o negócio? Então é muito isso. Deus está nos trazendo esse entendimento para isso. Às vezes nós questionamos a cor da igreja, às vezes nós questionamos tudo que é feito, mas só questiona quem não participa. Porque tudo que foi feito aqui foi motivo de decisão. O pastor falou, vou fazer isso aqui. Falou com a pastora, falou comigo, falou com o André, falou com o Lucas, falou com quem estava próximo. Cada um falou, não, acho legal. Eu não acho. Tá, vou colocar. Colocou, ficou. Mas quem participou, não reclama que colocou. Mas quem não participou, quando vê, poderia ter colocado aqui atrás, né? Entendeu como que é? Não é assim ou não é? Normalmente opina quem não participa. Porque quando alguém está participando, você está acompanhando todas as decisões. Por que não colocou a bateria do lado de cá? Por que isso aqui? Não, mas quando você não participa, você não entende o que aconteceu. Tem até um probleminha aqui, o pastor aqui aprendeu. Eu e o pastor aprendemos junto que tapete tem penteado. Você sabia disso? A gente aprendeu junto fazendo. Mas por quê? A gente estava fazendo junto. Vocês não questionaram porque vocês acham que vocês não viram. Mas hoje a gente olha, a gente fica triste, mas a gente não sabia, aprendemos junto e está aqui. Mas quando você participa, você compreende, você entende, você passa a ajudar, você passa a querer participar cada dia mais. Mas quando você não participa, você só vai reclamar. Mas tem só um detalhe no reclamar. Só reclama quem está parado. Só reclama quem está parado. A única pessoa que reclama fazendo é funcionário. Funcionário é isso. Ele está fazendo aquilo lá, o chefe mandou, ele está reclamando. Chefe, eu te pago para isso. Ele está reclamando, ele está fazendo. Está reclamando, ele está fazendo. Mas fora isso, se você está na igreja, você está fazendo, não está fazendo e reclamando, tem alguma coisa errada. O pastor mandou subir a água, você está reclamando? O pastor não, tem alguma coisa errada aí. Então vamos se converter, né? Porque está difícil, né? Mas vamos para a palavra. Irmãos, Deus nos mostra na palavra dele que ele aceita questionamento. Gideão estava malhando trigo. E vamos ler a palavra. O
que aconteceu com Gideão? Em Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio, se sentou debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uva, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Aqui, irmãos, o povo de Israel estava sendo dominado pelos midianitas. E os midianitas, eles eram cruéis. Por quê? Toda a plantação, o povo era muito grande, era maior que o povo de Israel. Então, tudo que eles pegavam, eles destruíam. Eles entravam na plantação, destruía. Eles entravam, pegar os gados, os animais, pegavam os animais e tomava tudo. Eles não deixavam nada. A palavra fala que eles pegavam até... Os israelitas não sabiam como sobreviver no outro dia. Porque eles dominavam tudo, destruíam tudo. Então, Gideão fez o quê? Foi malhar o trigo no lugar onde amassava as uvas. Por quê? Para ficar escondido. Ele estava escondido ali fazendo, porque eu falo, se eu não fizer aqui, se eu fizer onde todo mundo faz, os midianitas vão chegar, e aí vão destruir tudo, aí eu não vou conseguir malhar o trigo. E aí, por isso que ele estava ali, malhando o trigo para a família dele. E aí, na passagem que nós lemos, Gideão, ele questiona a Deus, ele questiona o anjo. Porque no Antigo Testamento, quando fala de anjo, era o próprio Deus falando com cada um, falando com a pessoa, como aconteceu com Moisés. Então, era Deus falando com Gideão. E ali, irmãos, ele veio questionando a Deus. Ele falou, se é você mesmo, então me prove que é você. E aí eu te pergunto, mesmo Deus, sendo Deus, o que ele poderia ter feito? Eu sou Deus, não tem que provar para você que eu sou Deus. Eu sou Deus e ponto final. Quem é você, Gideão? Não. O que ele fez? Mesmo Deus, sendo Deus, ele não fez nada. Ele catou, não, peraí. Gideão questionou. E aí, quando Gideão questiona, Gideão fala, mas eu posso fazer uma oferta para o Senhor? O que Deus faz? Tá bom, pode ir lá fazer oferta para mim. E esperou. Gideão falou assim, em 6,18. Em Juízes 6,18. Por favor, não vás embora, até que eu te traga uma oferta. Aí Deus respondeu, eu ficarei aqui até você voltar. Está entendendo o Deus que você serve? Ele não é rancoroso, ele não é ignorante, ele não é arrogante, ele é amoroso. Mas quando você está fazendo, ele fala, não, ele viu que Gideão estava fazendo era bom. Ele viu que Gideão estava fazendo para a família dele. Então, Deus esperou. No capítulo 6, 21, diz assim, em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e colocou a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra, queimou a carne e o pão. O anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E aí disse apavorado, ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu, fique tranquilo, não tenha medo, tudo está bem, você não morrerá. Amém? Irmãos, com essa passagem, algo ficou muito claro na minha mente. Porque muitas vezes nós escutamos que nós não podemos questionar a Deus. Nós não podemos, não, mas você vai falar com Deus, Deus vai... Não, a palavra está falando, se você está fazendo, se você está agindo segundo a vontade dEle, se você está trabalhando na obra do Senhor, por que não pode questionar a Deus? Nós podemos questionar a Deus, Deus nos dá a liberdade de questionar, mas desde que nós estejamos fazendo. Então é algo que é muito claro nas nossas vidas. Gideão estava fazendo algo para Deus. Mas qual que é o maior problema de todas essas situações? Normalmente nós reclamamos muito e não estamos fazendo nada. Muitas vezes nós reclamamos muito e aí nós não estamos fazendo nada para a nossa família. Quando você faz algo para a sua família, Deus se agrada. Você não está fazendo nada na obra de Deus. Às vezes não está nem orando, não está nem orando por ninguém, não está se envolvendo, não está lendo a palavra, não está fazendo nada. E às vezes não está fazendo nada na igreja também. Porque não ajuda, não apoia. Às vezes, irmãos, não compartilha uma mensagem, não dá um bom dia, não dá a paz do Senhor, não manda uma mensagem, não faz nada. E aí só reclama para Deus que as coisas não acontecem.
Aí só reclama, porque aí não é questionamento. Irmãos, vou dizer algo para vocês. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com todo mundo. Ah, não, eu servo a Deus, eu sou cristão. Se você não tem compromisso com Deus, Deus não vai ter compromisso com você. Ele não tem a obrigação de ter compromisso com você. Porque Ele é Deus. Quem tem que buscar, quem tem que mostrar, nós somos Senhor. Você já viu alguém tendo algum rei, né, nas histórias que a gente já ouviu, adorando algum servo? Quem que adora quem? Nós somos o quê? Se nós somos servos, nós temos que adorar, nós temos que buscar agradar a quem? A Deus. Mas o que acontece? Nós queremos do nosso jeito. As coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Vou dizer algo. Na se você estiver fazendo... Como que é o nome da Netflix? Quando fica 48 horas assistindo televisão, 24 horas. Agora eu esqueci o nome, fugiu da minha cabeça. Maratona. Quando você está fazendo maratona na Netflix, Deus não vai te responder ali o que você está precisando. Se você estiver ali, não, vou fazer a maratona, vou assistir uma série ali, 24 horas assistindo uma série, Deus não vai te responder ali. Tenho certeza que não. Mas se você estiver orando, buscando a Deus, com certeza Deus pode mudar a sua sentença. Porque, vamos dar um exemplo do rei Ezequias. Rei Ezequias questionou a Deus. Ele tinha uma sentença já. Estava ali, é isso e acabou. Mas pelo que ele tinha feito, pelo que ele estava fazendo, porque a Bíblia fala que ele falou que ele sempre fez. Então, se ele sempre fez, ele estava fazendo, né? Porque quem tem costume de fazer, sempre faz. A quem não tem costume de fazer, não vai fazer e não quer mudar, até querer mudar. Então, o rei Ezequias, ele questionou a Deus e Deus mudou a sentença dele. Aumentou mais 15 anos de vida dele. Então, hoje está um canal aberto aqui, essa palavra para todos nós, para nós entendermos que existe um canal aberto com Deus, para podermos questionar. Se você está vivendo algo que você fala, mas eu não acho certo, eu não acho que está acontecendo, não é para mim, questione a Deus. Por que eu estou fazendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque, irmãos, se você não estiver colhendo aquilo que você plantou, tem alguma coisa errada. O mal está dominando a vida, está dominando a sua casa, dominando a família, e aí você precisa orar mais a Deus para que Deus destrua tudo isso. Mas tem que ter a sua ação, como o rei Ezequias fez. Ele fez o quê? Opa, peraí, vou morrer? Não aceito não. Não aceito. Não aceito. Tenho feito a tua vontade, tenho feito tudo que agrada ao Senhor, então não é justo. Não concordo. Deus mudou a sentença dele. Então, se você está fazendo, irmãos, questione. Não tenha medo de questionar. Porque Deus, Ele é fiel para fazer nas nossas vidas e Ele é justo. Deus é um Deus justo. Amém? Glória a Deus. Pare um pouquinho de reclamar e aceite o que Deus tem para a sua vida. Amém? Sabe por quê, irmãos? Se necessário, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Se necessário, Deus vai fazer aquilo que nunca ninguém viu, como diz a palavra dele, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, é o que eu tenho preparado para ti. É isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas nós temos que estar buscando a Ele, nós temos que estar fazendo a vontade dEle para que as coisas aconteçam. Vamos dar um exemplo. José, não existia cargo de governador do Egito quando José foi para lá. Vocês sabiam disso? Pega na Bíblia, lê um pouquinho a Bíblia e vê lá. José pegou o cargo de fulano de tal. Não existia o cargo de governador de Egito. Não existia. Deus fez o quê? Criou um cargo para José. Então é isso que Deus quer fazer para a sua vida e para a minha vida. Ele quer abrir porta onde não tem porta. Mas José estava fazendo o quê? Na Bíblia você vê José falando, por que o senhor fez isso? Por que o senhor me vendeu? Por que o senhor me colocou aqui como Potifar? Por que você me colocou na cadeia de novo? Por que essa mulher veio me tentar e agora eu estou na cadeia? Você vê isso na Bíblia? Vê José questionando? Não, porque ele estava fazendo, ele não estava reclamando. E é isso que nós precisamos entender. José, quando ele chegou para Potifar, quando ele chegou para Potifar, e aí aconteceu tudo que aconteceu com a mulher dele, o que ele fez? Ele foi o melhor, ele era um dos homens de confiança de Potifar. E é isso que nós precisamos entender. Ele era escravo, virou o melhor homem para Potifar. Virou escravo de novo, se tornou o melhor líder
Ele se tornou líder dos presos lá na cadeia. Os encarregados da cadeia ficavam tranquilos, os egípcios, porque tinha José lá no meio. Agora eu te pergunto, com a circunstância que você tem vivido, o que você tem feito? Você tem feito só reclamado? Ou não? Você tem feito alguma coisa de diferente? Tem uma mensagem que muitos empreendedores falam. Se alguém te der limão, faça uma limonada. Aqui o que a gente faz? Reclama porque o limão está azedo. Né? Em vez de fazer a limonada, estão reclamando porque então nós precisamos entender o que nós queremos da vida. Nós precisamos entender que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas se nós não fizermos, irmãos, desculpa, Deus não vai fazer para nós mais não, porque Ele já fez muito. Ele estar na cruz, ter sido preso na cruz, foi algo além do normal para todos nós. E foi por mim e por você, foi por todos nós. Então nós precisamos entender e reconhecer o Deus que nós servimos. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não acreditamos, o que nós estamos fazendo na igreja? Se nós, como eu falei, nós temos que dar o testemunho das nossas vidas para as pessoas. Chega na rua, a gente só reclama. Imagina, irmãos, você chegar no seu serviço, o cara fala, vixe, já vem o Bruno reclamão. Já vem o Bruno, só sabe reclamar. Nossa, o Bruno só reclama, pelo amor de Deus, não dá para ficar perto dele não. E às vezes, eu e você, nós estamos tendo que mostrar que acreditamos, mas todas as dificuldades nós só reclamamos tudo que nós estamos questionando. Porque a palavra do Senhor fala para a gente orar a Deus num quarto fechado. Porque aquilo que você tem de dificuldade, aquilo que você não pode falar para ninguém, ou não deve falar para ninguém, você vai falar no seu quarto para Deus. Senhor, estou vivendo essa situação, para mim não estou concordando, não está certo, eu tenho sido fiel e as coisas não estão acontecendo. Ezequias fez, foi para a parede, orou lá para a parede. Aí às vezes você, em vez de orar, em vez de pedir para Deus mudar o seu cativeiro, em vez de pedir para Deus mudar a sua vida, você tem feito o quê? Reclamado para o vizinho, para o Beltrano, para o Silano, para todo mundo. E não tem falado com Deus. Deus escuta o seu clamor, sua reclamação, porque você fala para os outros. Mas não escuta você falando direto para Ele. Irmãos, intercessão é você e Deus agora. Não tem mais ninguém interceder. Não tem fulano e ciclano. É você e Deus. Deus nos ensina isso. Ele nos deu a liberdade de falarmos direto com o Pai. Não vos chamamos de amigo, nós chamamos de filho. Então, a palavra do Senhor fala isso. Não nos chama de filho, chama de amigo. Deus tem falado isso no nosso coração. Mas se a gente não confia nisso, se a gente só sabe reclamar, o que vai acontecer? A gente vai viver uma vida de reclamão. E aí as coisas não vão acontecer. Mas só uma coisa que eu queria reforçar aqui. Para que todos nós, em cima de tudo que nós fazemos, em todos os nossos atos e decisões que nós tomamos, nós precisamos estar conscientes de uma coisa. Uma coisa que é importante para todos nós. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A culpa é sua. Não coloque a culpa nos seus pais, não coloque a culpa na sua esposa, nos seus filhos, não coloque a culpa nos outros. Se responsabilize pelos seus atos. Não tem orado? Vai passar por perrengue. Não tem buscado? Vai passar por luta, por dificuldade. Enquanto você não se aprumar, entender o Deus que você serve, você vai viver sofrendo e culpando os outros pelos seus próprios erros. Porque é fácil eu chegar e questionar o irmão, falar que o irmão não está fazendo, reclamar, mas normalmente quem está olhando, quem não está fazendo, é porque não está fazendo nada. Porque se você está fazendo, você não tem tempo para ficar olhando quem está fazendo. Então pare de ficar olhando para a vida dos outros, olha para a sua, cuida da sua. Você só tem uma vida, você não tem 2 vidas, 3, 5 vidas. Entenda, uma vida só. Suas escolhas é sua plantação. Então o que você está plantando? O que você está fazendo? O que você tem demonstrado para as outras pessoas quem você é? O que você tem feito da sua vida? Analise, irmãos. Nós precisamos analisar. Essa palavra é dura? É. Mas Deus fala que Ele só corrige quem Ele ama. Se nós viemos para não podemos receber, meu filhinho, está tudo bem. Sabe quem faz? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e te empurra para o buraco? Quem é que faz isso? É o diabo. Não, está tudo bem, pode beber mesmo, pode usar droga mesmo. Não tem problema não. Vem comigo, e te empurra para o inferno. Mas Deus não, Ele corrige o filho que ama. Então Ele te ama. Se você está escutando essa palavra hoje, fique feliz. Fala, glória a Deus, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me ama. Porque quem ama tem propósito. Quem ama tem princípios. E Deus tem princípios. Ele não é um Deus, faz de qualquer jeito. Não, Ele tem princípios nas nossas vidas. Nós precisamos decidir o que nós queremos. Ficar reclamando da vida ou questionando. Senhor, preciso que o Senhor me ajude aqui, tá? Porque Deus tem um monte de promessa para as nossas vidas. E nós não vivemos por quê? Estamos reclamando. Amém? Glória a Deus.
Pare de reclamar, meus irmãos, porque Deus tem muitas bênçãos nas nossas vidas. Tem bênçãos além do que nós imaginamos. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Vamos lá. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Como que você vai consagrar a Deus reclamação? Diz para mim, dá para consagrar? Senhor, eis-me aqui, me ajuda aqui, porque eu chutei o chão e eu estou precisando. Reclamação não serve. Ou a gente entende, Senhor, eu tenho um projeto de ter minha empresa. Senhor, eu tenho um projeto, eu quero ser promovido. Senhor, eu tenho um projeto e eu quero comprar minha casa. Senhor, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Senhor, eu quero subir, eu quero receber os dons espirituais do Senhor. Eu quero mudar de vida, quero sair do meu marasmo. Como que você faz? Clame ao Senhor. Mas não, a gente reclama e não clama. Amém? Em Filipenses capítulo 4, 19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos verdejantes me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Salmos 3, 8, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Quem é povo de Deus aqui? Glória a Deus, nós somos povo de Deus. Ele está falando aqui, ó, os livramentos. Quantos livramentos você tem passado e nem sabe? Quantos acidentes tem passado e nem sabe? Esse dia eu passei um livramento de tomar um banho de água. Banho de lama não dá, né? Um banho na mangueira lá. Estava lá na empresa, o cara estava desmontando o carrinho, né? O carrinho de limpar o chão lá. Aí daqui a pouco eu saí, dei 1, 2, 3 passos. O carrinho abriu e jogou água para todo lado. Eu olhei e falei, obrigado, Senhor, me livrou. Eu ia tomar um banho de lama lá do negócio. Deus me livrou. Quantos livramentos Deus tem nos dado que a gente nem imagina. Hoje eu acho que eu estou mais tranquilo. Acho que Deus está falando, graças a Deus, se aquietou. Mas de quando eu andava de moto, toda hora era livramento, porque não fazia nada que era certo. Então, tá na estrada é atrapalhada. É só porque o carro te fecha, o outro para, não dá seta. Tudo acontece. Deus me livrava várias vezes. Eu fui livre de uma morte. Com 16 anos eu bati no rodoanel a 120 por hora. Todo mundo que estava lá falou, não sei como você está vivo. Não sei como você está vivo. Eu raspei mais de 50 metros no chão. Se eu não tivesse com um casaco, minha pele tinha raspado tudo, arrancado tudo. Mas por quê? Deus me livrou. Então nós temos que entender que Deus cuida de nós. Ele nos livra. E às vezes você está aqui hoje, você está livre. Deus está te libertando, está cuidando de você. Por quê? Quantas pessoas nós temos visto que tem pego coronavírus? Dê um glória a Deus. Você está aqui, você não está com coronavírus, não. Isso não é bênção de Deus? Quantas vidas morreram já aí por conta do coronavírus? Mas Deus está falando aqui, ó, o Senhor, a bênção do Senhor, não, Deus, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu, estar aqui para mim é bênção. Eu posso, ontem, semana passada, a gente estava orando pela menina do serviço, que 15 dias atrás estava bem, ficou 15 dias no hospital, na UTI. A voz dela mudou. Ela está falando bem grosso assim agora. Por quê? Tanto tratamento, tanta coisa, até voltar ao normal. Mas ela falou, Bruno, eu achei que eu ia morrer. Se não fosse oração, eu acho que eu teria morrido. Deus livra, a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Nós precisamos entender isso. Deus tem uma palavra verdadeira nas nossas vidas. Ou nós acreditamos e vivemos, ou nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Amém? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Porque nós sofremos tanto, achamos que Deus não vai nos abençoar, que nós não iremos nos prosperar. Primeiro, vamos voltar então aqui? Por quê? Nós não temos entregado os nossos planos ao Senhor. Consagra ao Senhor tudo que você faz. Aí a gente faz o quê? Não consagra. Aí no final o que acontece? A bênção do Senhor que traz riqueza e não traz dor alguma, não chega nas nossas vidas. Tudo que a gente precisa, parece que tem uma bola no pé, uma nas costas, que é tudo luta, é tudo difícil, e não vai, e parece que não é possível. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas por quê? A gente só reclama. Aqui, a palavra está ensinando. Eu não tinha visto isso não, irmãos. Agora, eu não tinha visto não. Então, irmãos, cabe você escolher.
cabe você. A decisão está nas suas mãos. Em Deuteronômio, capítulo 11, 26, diz assim: eis que hoje eu te ponho diante da bênção e da maldição. Cabe você escolher. É você que escolhe. Então, Deus, Ele faz todas as coisas e já fez todas as coisas. Mas eu só queria falar sobre uma palavra também, que fala em Provérbios. A palavra dita no tempo certo, na hora certa, é como aquele negócio, esqueci o nome. É como de prata com maçã de ouro dentro. A palavra do Senhor fala isso. A bandeja de prata com maçã de ouro dentro. O que isso significa? Bruno, o que isso tem a ver? Quando você reclama, sua palavra tem poder. A palavra tem poder, irmãos. Muito poder e a gente não entende. A gente, às vezes, se faz de leigo, ou eu não sei. Mas a palavra tem poder. Vamos dar um exemplo. Quando você está numa discussão com uma pessoa, uma palavra vira porrada. Quando as pessoas dos países estão lutando, uma palavra vira guerra. Entendeu? Então a palavra tem um poder. Então se você fica só reclamando, a palavra já fala reclamando. Está clamando 2 vezes. Reclamando. Então se está ruim, se está reclamando uma coisa ruim, você está clamando 2 vezes para que ela continue. Está aqui, não, está ruim, reclama. Então aí vai ficar ruim enquanto você estiver reclamando. Nós precisamos entender isso. Nós somos escolhidos do Senhor, um povo eleito, escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos resgatar vidas. Como eu falei no começo da pregação, nós somos uma igreja que vai ganhar famílias, que vai ganhar vidas. Mas aí o cara entra uma pessoa nova. Quem aqui está visitando pela primeira vez? Não tem ninguém? Aí você tem um visitante. Ele vem aqui, chega aqui, a gente está só reclamando. Será que ele vai voltar? Você voltaria? Você vai na igreja, as pessoas estão só reclamando, estão só desanimadas. Você vai voltar nessa igreja? Quem aqui voltaria? Eu não voltaria. Então nós precisamos entender. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, irmãos. Nós temos que fazer a diferença. Ou somos ou não somos. Eis aqui, a bênção e a maldição, é você que escolhe. Mas a sua palavra é como uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Você não sabe, mas sua palavra tem poder. Você não imagina, mas sua palavra tem poder. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:16, diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Algumas versões falam, deem graça, em tudo dai graça. Sejam agradecidos em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Jesus Cristo. Por estarem unidos com Jesus Cristo. Vamos repetir? Sejam agradecidos. Isso é o que Deus quer. Ele não está falando, pode ser ou não pode ser. É o que Ele quer de nós. Então eu preciso que vocês façam isso. Eu quero isso de você. Quando você quer alguma coisa de alguém, Deus está falando, eu quero isso de vocês. Eu quero. Sabe por quê? Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Olha o que a palavra está falando. Isso é o que Deus quer, por vocês estarem unidos com Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Quando você reclama, você está atrapalhando a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não consegue agir, porque você está atrapalhando. Você está só reclamando. Está só lá, reclama. E como eu disse, quem reclama não está fazendo. Amém? Vamos entender, irmãos, que nós somos servos, irmãos. Deus quer mudar nossas vidas. Deus quer que nós ganhemos vidas para o reino dele. Nós não podemos aceitar as vidas se perdendo, se destruindo, as pessoas sedentas no mundo, e nós não conseguimos levar uma palavra sequer para as pessoas. Não é para você pregar para todo mundo, não. Mas se tiver uma oportunidade de falar, não, na palavra fala de Pedro, na palavra fala disso, porque as pessoas têm muita dúvida. E por nós só reclamarmos, às vezes a gente não consegue nem entrar na vida das pessoas. Porque nós estamos reclamando e às vezes Deus está dando uma brecha para você entrar. Uma brechinha bem fininha para você entrar na vida da pessoa. Mas aí você está mais preocupado com você do que com a pessoa.
E nós, como cristãos, nós temos que estar mais preocupados com as pessoas também. Porque a palavra do Senhor diz assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você está buscando muito as suas coisas, você não está buscando o reino dos céus. Então tem alguma coisa errada, não tem? Porque você não consegue ver um espaço para você falar de Deus, mas você vê um espaço para você reclamar das coisas que você não tem. Irmãos, nós precisamos aprender muito da palavra. Precisamos aprender muito. Porque Deus nos chamou para fazer isso. Ide e pregai o evangelho. Ide. Ele não falou, vai pastor, vai pastora, vai. Não falou nada disso. Ide. Então, falar de Deus, o mínimo, é responsabilidade de todos nós. Amém? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelo aprendizado, pelo ensinamento que o Senhor traz em nossas vidas. Porque a tua palavra nos ensina que o Senhor só cobra, o Senhor só corrige o filho que você ama. Então, Senhor, se nós estamos aqui, obrigado por termos a oportunidade de o Senhor nos ensinar, de o Senhor nos cobrar, nos corrigir, para aprendermos, Pai, a estarmos debaixo da tua palavra. Porque, Senhor, nada faz sentido se nós não estivermos no centro da tua vontade. Se nós não estivermos no centro do teu querer, Senhor, não faz sentido, Senhor. Então, Pai, que seja o Senhor visitando os corações, as vidas. O Senhor sabe o que cada um tem vivido, as lutas, as batalhas. Mas o Senhor falou aqui na palavra que é o Senhor que manda a bênção para o teu povo, Pai. Que seja o Senhor pegando na mão, que seja o Senhor trabalhando nos corações, tirando todo o sentimento, Pai, que o mal tem colocado, Senhor, de derrota, de destruição, Senhor, palavras de maldição. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora. Mas que seja o Senhor visitando os lares, as famílias, que seja o Senhor com o teu Espírito Santo, Pai, visitando os corações e trazendo, Pai, um renovo, Pai, para cada vida, Senhor. Toca nos corações, age, Senhor, em nossos corações, Pai, nos fortalecendo, trazendo algo novo para as nossas vidas. Quebra, Senhor, toda a escama, tudo aquilo que o mal tem colocado, tentando atrapalhar, tentando impedir ministérios, tentando impedir, Senhor, que as pessoas cresçam, Senhor, na tua obra, que as pessoas amadureçam, que as pessoas sejam mais constantes. Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, repousa sobre essas vidas, toca sobre essas vidas, enche-nos, ó Pai, porque a casa é sua, Senhor. Senhor, nós somos casa do Senhor. Senhor, que seja o Senhor fazendo, agindo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor tem liberdade em nossos corações, o Senhor tem liberdade em nossas vidas, Pai. Age, Senhor, com a tua presença, com o teu poder, Pai. Senhor, nos tira, Senhor, do lamaçal do pecado, nos tira, Senhor, da podridão, nos tira, Senhor, da derrota, mas nos coloca, Senhor, diante da tua presença, diante do teu poder. Liberta-nos, Pai, liberta-nos de todo o mal, Pai, age com o teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus, aplaudam o Senhor, glorifica a Deus, glorifique, glórias a ti, Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia.